Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Viva Voz podcast. Hoje eu tenho a honra, o prazer de receber aqui uma mulher inteligentíssima, maravilhosa, inspiradora. E hoje o papo vai ser algo sobre o que todo mundo quer, mas pouca gente sabe construir, que são os relacionamentos saudáveis. Ela é psicóloga há mais de 25 anos, especialista em relacionamentos e terapia de casal. E o trabalho dela vai muito além da escuta. Luciana utiliza a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, junto com os princípios do método Gottman. Então, eu tenho a honra de receber aqui Luciana Brasil. Seja bem-vinda, minha amiga querida. Uma honra, viu, te Obrigada. receber. Prazerzaço. Obrigada pelo convite, Que Marina. bom. Estou Vamos muito falar feliz também. sobre casais, sobre relacionamentos, né? Que é algo que acredito que toda pessoa, uma hora ou outra, vai passar por isso, pelos relacionamentos conjugais. Então, hoje o papo vai ser bom. Então, fica com a gente até o final. Lu, para começar, eu queria entender se existe diferença ou se houveram mudanças nos relacionamentos antigos, nos relacionamentos dos nossos avós, para os relacionamentos atuais, relacionamentos que hoje, né, tecnológicos, vamos dizer assim. Me conta, no seu olhar, quais são as mudanças que você enxerga? Muita mudança, né, Marina? Vamos Muita, né? entender, né? E eu falo muito quando o casal chega lá no consultório, eu falo assim: você tem um modelo de casal que deu certo? Sempre vem, minha avó, meu avô, meus pais, né? Tipo uma E uma referência, né? referência, você tem uma referência? O que que eles fazem que a gente não faz mais? Porque se você não sabe cozinhar, você vai procurar um mestre cuca, né. Se Perfeito. você não sabe, dirigir, você vai aprender com alguém que saiba dirigir. E o Gottman, John Gottman, eu estou finalizando a certificação dele nos Estados Unidos, né, que é o cara que mais estuda sobre relacionamentos hoje em dia, ele fala muito que a gente tem que aprender com quem? Com os relacionamentos saudáveis, né. Ele tem uma experiência, porque americano, né, gosta de fazer experiência de tudo, né. Ele tem uma experiência que chama Lab Love. Laboratório do Amor, tipo um BBB, onde ele Jura? coloca alguns casais, assim, numa casa, interagindo. E aí, Os os casais, o marido casais e e a a mulher, esposa, vários maridos e vários mulheres. vários Tá. maridos e mulheres interagindo. E depois de algum tempo, ele fala assim: "Esse casal vai separar. Esse casal vai ficar junto, mas não vai viver muito bem. E esse casal vai viver junto, saudável". E ele acertou em 93% das vezes. E o interessante do Gottman é que ele é um psicólogo acadêmico e ele é casado com a Julie Gottman, que é terapeuta de casal de consultório, assim como eu. Então, acabam que eles trocam muito. Em cima disso, ele fez uma categorização. O que que esses casais fazem, né, que dão certo, né? Como é que faz esse misto quente ficar bom? E aí algumas coisas são bem comuns, bem claras. Primeiro, os casais saudáveis, eles falam entre si com amorosidade, né, então eu falo com o outro com amor, Gente, presta né. atenção no que ela tá falando aqui. Ó, chega, me arrepia. Os casais saudáveis, eles resolvem as coisas rápido. Então, assim como numa empresa, eu brinco, né, eu falo assim: "Você demora para contratar e você demite rápido. Você tem um problema, você resolve rápido". Tem casal que fica semanas sem se falar, isso é um absurdo, né. Então casais saudáveis resolvem os problemas rápido, porque problema todo mundo vai ter, agora como que eu vou lidar com isso, né. Casais saudáveis têm rituais de conexão, então, eh todo dia um pouquinho, né. Então, todo dia eu vou fazer um pouquinho. E eu vejo que atualmente as pessoas não querem investir tanto. Então, assim, se eu me dei bem profissionalmente, são anos de estudo, eu me investi.
no meu estudo. Para o meu casamento dar certo, eu às vezes até brinco com a história: "Olha, meu casamento tá bom, o teu que tá ruim. Vamos investir", né. É isso. Então, com tanto que você está investindo, tem casal que não fala bom dia, boa noite, que a gente tem que ensinar isso no consultório, a gente tem que ensinar que quando o outro está falando, você tem que parar de olhar no celular. Tipo assim, como assim? Então são essas pequenas coisas todos os dias, né. Então, casamento, eu sou católica e eu falo assim, que o casamento na igreja católica é um sacramento, é uma vocação. Ou você tem vocação ou você não tem. E é para a vida E toda. é para a vida toda, a gente, né, claro que Eu tem falo pro algumas meu esposo isso, exceções, eu né. falo: "Ó, eu casei para o resto da vida, você não adianta não". É uma vocação, é difícil, assim como o sacerdócio é difícil, não é Total. fácil não, é difícil, mas a gente tem que investir, a gente tem que fazer os rituais de conexão, a gente tem que falar, gente, tem coisa mais feia do que mulher falando mal de marido, É. marido falando mal de mulher, que coisa mais horrorosa, né. Eu acho, assim, que é uma vergonha alheia, eu fico morrendo de vergonha. Você falou a primeira coisa que você falou me tocou muito, assim, que é você falou assim: "Casais saudáveis precisam conversar com amor, precisam falar com amor, precisam ter amorosidade". E eu percebo em muitos casais que isso é uma das coisas que mais mudou do antigo para o agora. Eu falo isso para você porque os meus avós eles fizeram ano passado 70 anos de casados, né, um tem 96, outro tem noventa e Nossa. quatro. E eles são, assim, uma inspiração, é o que você falou, uma referência. E até hoje você precisa ver como eles se tratam com amor. Com o meu avô abre porta para minha avó do carro para ela entrar, ele dá carinho, ele tá preocupado, ela da mesma forma. E hoje em dia, com essa vida acelerada que a gente está vivendo, né, Luciana, é todo mundo muito, não tem um momento paz, um momento calmaria, filho, tem que levar, as crianças estão fazendo muita coisa, muita atividade, que os casais estão esquecendo desse momento amor, desse momento E próximo, né. aí tem outra coisa também, por exemplo, se eu chego aqui, eu sempre dou esse exemplo, se eu chego, tá chovendo muito, vamos Tá, supor, tá chovendo muito, tá. e aí a minha filha vem, chega aqui na minha sala com o guarda-chuva todo molhado, molha tudo. E aí como é que eu falo com ela? Com grosseria: "Você não tá vendo que tá molhando tudo, que não sei o quê". E aí vamos para outro ambiente, vamos para o meu consultório, chega um paciente e molha o consultório todo, e eu não falo nada: "Me dá Tá tudo teu bem, pode deixar guarda-chuva, que eu né, eu enxugo. enxugo, não sei o quê". E aí a gente fala muito bem com o estranho, e aquela pessoa que divide a cama com a gente fala com grosseria. Então, assim, a gente perdeu isso, né. E uma das queixas Fantástico. muito grandes no consultório são os erros de comunicação, né. A gente vê 4 muito comuns. O primeiro é a crítica, e aí vamos entender qual que é a diferença entre a crítica e a reclamação. Então, na crítica eu falo assim: "Nossa, mas você é uma preguiçosa mesmo, né. Te pedi o Te negócio, você pedi não fez. negócio, você não fez. Vamos mudar?". Olha só, eu cheguei super cansada do consultório, eh vou fazer comida, eh, você eu gosto tanto quando você vem para cá me ajudar a fazer a comida, então assim, eh, ou então crítica e reclamação, a crítica eu falo da pessoa, a reclamação eu falo do comportamento, eu não gosto quando eu chego do consultório e você fica deitada no sofá, deitado no sofá. E aí a gente ensina para o casal como falar. E aí tem uma equaçãozinha muito simples, que é o evento. Então, o que que me queixou? Qual é o evento? Eu chegar do consultório cansada e você tá no sofá vendo um jogo de futebol. Como que eu me sinto? Eu me sinto desprestigiada, eu me sinto a empregada da casa, a doméstica. E qual que é o pedido? Vem para cá, não precisa ajudar a Me faz mas me companhia. faz companhia, vem pra cozinha, a gente faz a comida junto. Então, quando eu falo a situação, eu falo como eu me sinto, eu jogo para mim, não para o outro.
eu já melhoro muito essa comunicação. Nossa, E o isso que é eu peço, fantástico, né? fantástico, fantástico. O outro, então eu tenho a crítica, Crítica, tá. eu tenho o outro que é a defensividade. Eu me defendo te atacando. Então você fala alguma coisa, mas você também, Gente, isso é um auge, isso todo mundo faz. A né? pessoa vem falar alguma coisa pra você fazer, mas você aquele dia também fez aquilo lá. Exatamente. E não tem problema, a gente faz mesmo. O problema é quando o relacionamento, a tônica do relacionamento são esses erros de comunicação. Porque tem casal que só fala assim, né? Então a gente, é claro que a gente quer só falar com amor, mas tem hora que a gente quer me esganar, né? Sim. Mas assim, não pode ser a tônica do casal. Tem casal que só se fala assim, né? Eu falo assim, o casal de logística, né? Quem que vai pegar menino na escola? Eles só falam sobre isso. E um não fala do que está sentindo, né? O outro erro é a indiferença. Então, é aquele casal, eu me preocupo mais com o casal que não briga do que com o casal que briga. Porque o casal que não briga, ele está botando tudo embaixo do tapete, né? E um dia explode. Ou então eu não estou nem aí para você, então eu não vou brigar mesmo, né? E o outro é o desprezo. Por exemplo, você fala alguma coisa, e aí teu marido: "Ai, Marina, nada a ver". Aí você fala outra coisa: "Ai, Marina, que isso, nada a ver". Tipo, Eu a tô sua opinião não me importa, sabe, né. eu tô desprezando, e aí? Vai acabar esse relacionamento. Então a gente tem que prestar atenção nessas maneiras de se comunicar com o parceiro. Mais tarde eu vou falar das linguagens do amor, eu não sei se você conhece. Adoro, adoro. Segundo meu pai, ele fala que o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. E quando você falou isso, ele me veio a lembrança, né? Porque ele sempre fala que o relacionamento é um equilíbrio, onde a balança precisa estar igual. E ele costuma dizer que se o amor de um é demais, o amor do outro tende a diminuir, que precisa amar nas mesmas proporções, precisa fazer um cedendo ali do outro lado para que a gangorra permaneça ali no Na equilíbrio, verdade é o sabe. dar e receber, né, o É dar e o isso, receber. é, Se só um dá e o outro só recebe, olha só, eu vou me distanciando, exato. né, então eu dar e receber. E eu querer estar no mesmo time, né. Tem uma crônica, não sei se você conhece, do Rubem Alves, se você quiser você pode até fechar, eu não sei se pode colocar, mas ela é muito bonita, que ele fala sobre os relacionamentos do tipo frescobol e os relacionamentos do tipo tênis. Você já jogou tênis? Já, Já jogou frescobol? já também. Como é que a gente joga tênis? Você tá aqui, eu jogo a bola ali, né? Uhum. Eu dou uma cortada em E no você, né? frescobol tem que jogar na sua mão para dar certo. Às vezes a bola vem meio assim, mas eu venho e coloco na tua mão, não é assim? É isso. Então são os relacionamentos cooperativos. E aí, como é que tá teu casamento? É um jogo de tênis ou de frescobol? Né? Porque o casamento Adorei. ele tem que facilitar a nossa vida, né? Tem que ser bom para os 2, né? E eu costumo dizer, né, assim, eu amo estar casada, eu amo ser uma mulher casada, porque é o que você acabou de falar, não tem que ser ruim, gente. O pessoal fala: "Ai, já vai casar, ih, acabou a vida". Cara, não, o relacionamento ele é o casamento ele é uma construção tão bonita, onde você constrói uma família e você tá ali compartilhando dos momentos com o seu parceiro. Eu acho, assim, um fenômeno divino, eu acho maravilhoso estar casada, então, Eu sou suspeita de falar, né, eu fui estudar terapia de casal e eu me lembro que lá atrás, uma professora em Belo Horizonte, ela falou assim: "Eu sou terapeuta de casal". mas sou divorciada. Não, porque eu faço apologia ao amor. E eu achei aquela frase tão linda, sabe. Então, quando eu chego no consultório, eu peguei essa frase para mim, eu faço terapia de casal, porque eu faço Que apologia ao lindo, amor. Eu que acho lindo. linda essa frase, né. E a gente fala de relacionamento conjugal, mas o relacionamento está presente em tudo, o relacionamento no teu trabalho. Quem não se relaciona, muitas pessoas que não conseguem se relacionar amorosamente, é claro que tem outros fatores, mas às vezes elas não conseguem nem
nas outras E nas relações. outras esferas, né, então é muito importante. E por que que eu fui estudar relacionamento? Justamente por conta disso, às vezes vem um paciente depressivo, e aí você vai olhar, tem um probleminha ali no relacionamento, ou com o chefe, ou no amoroso mesmo, você vai estudar outro transtorno, uma ansiedade, e aí tem um probleminha no relacionamento, e aí a gente tem que criar habilidade, porque tem que ensinar. Se eu não tenho modelo, se eu não tenho um casal referência, eu tenho que ensinar isso para o consultório, que você não pode falar do jeito que você quer, a hora que você quer, um autocontrole, né. Assim como, né, o autocontrole vou entrar, não tem jeito. Pode O que entrar. que é autocontrole para psicologia? Vamos pensar que S mais é reforço, Tá, ok? Quem tem autocontrole prefere pegar um reforço pequeno, um Szinho pequeno. pequeno. Não, quem não tem autocontrole, prefere pegar um Szinho pequeno, mas agora, em vez de pegar um S mais maior, sei lá, a gente está em maio, no final do ano. Então, assim, o autocontrole é importante para várias coisas. Então, para ser controlado financeiramente, eu prefiro não trocar esse copo, porque eu quero trocar meu celular no final do ano, né. Esse aqui seria o reforço imediato. Não, eu quero trocar esse copo por uma taça. Eu vou lá e compro, mas aí falta o dinheiro para De o outras coisas. celular que eu quero comprar. Eu tenho que ter autocontrole para não ter problema alimentar, porque eu vou comer o brigadeiro agora ou eu vou botar um biquíni branco no final do ano? E eu preciso de ter autocontrole para ter bons relacionamentos. Eu sou casada há milhões de anos. Eu não posso falar tudo que eu quero a hora que eu quero para meu marido. Às vezes você espera baixar e fala na hora certa. Então, assim, autocontrole eu preciso ter para várias esferas da minha vida. E engraçado que às vezes você encontra uma pessoa com autocontrole numa esfera, em outra não. Esse é mais fácil do que aquela pessoa que não tira extrato, nem pesa na balança. Você já viu a teoria do acho que é do marshmallow que chama? Foi um estudo feito, né, de muito tempo, um estudo demorado, onde eles pegaram crianças na faixa, acho que de 6 a 8 anos, e colocaram doces para eles e falaram, "Se você esperar 20 minutos, você ganha o dobro do doce da quantidade de doces que tem aqui. Se você não quiser esperar, você pode comer esse daqui e tá tudo bem". E assim fez. E aí eles avaliaram essas crianças durante 40 anos, e as crianças que não conseguiram esperar, ou seja, não tiveram o autocontrole, elas tinham problemas financeiros, elas tinham, não eram casadas, eram divorciadas, problemas conjugais, tinham passagem na polícia. As que conseguiram esperar tinham a vida mais estável. Eram casadas, com a vida financeira mais, estável, então faz total sentido com isso que você está falando, né, É, o autocontrole, e eu hoje ensino isso para os meus filhos. Desde pequeno a gente precisa trabalhar o autocontrole, né, porque, cara, se a gente quisesse fazer tudo que a gente tá pensando e falar o que a gente quer falar, a gente poderia magoar muitas pessoas, inclusive os nossos parceiros, né, então o autocontrole é fundamental para qualquer relação, não é isso? exatamente, exatamente, isso mesmo. Essa experiência é uma experiência Famosa, famosa, né, eu não sei se famosa. chama teoria do marshmallow, mas É, tem teste do teste do marshmallow. marshmallow, né. Eles fizeram no Brasil com brigadeiros, a Foi? USP, é. Que legal, e deu a mesma Eu coisa? acho que deu a mesma coisa, só que essa é porque lá fora eles gostam de estudar anos, e eu Anos, acho acho que muito foram legal, 40 anos que né. acompanharam E essas aqui a crianças. gente não tem, né, Não assim, tem nem recurso, nem recurso para ajuda, acompanhar incentivo. 40 É, anos, né, os psiquiatras morrem antes, é. né. Então, assim, e não tem quem continue, né. Lu, eu queria saber, assim, de você, porque existem também casais que entram numa rotina, que vivem aquela rotina diária e que, sei lá, acabam nem tendo tantas brigas, é algo mais morno, assim, mais pacato. Esse tipo de casal também é preocupante, também precisa
de uma terapia quando é algo mais estável ou porque o meu esposo sempre fala: "Existe casal que não briga", eu falo: "Cara, não é possível que tenha, assim, porque". Foi o que eu falei, né, assim, não briga por quê, né, porque, assim, a gente tem que entender porque às vezes a gente tem medo de briga, né, por isso que a gente não briga. Eu não sei, eu quero ter um relacionamento bom, eu não quero nada morno, eu não quero Exato, macarrão sem molho, é isso. né, e aí eu preciso investir. Eu posso viver anos com a pessoa sem brigar, mas e aí, eu vou ter ela nunca me magoou, não tenho ressentimento, então a gente recebe sim, no consultório, casais que têm dificuldade de lidar com as próprias emoções, de entender. Às vezes a pessoa nem sabe o que que ela está sentindo, né, assim, que ficou morno mesmo. E vamos entender que relacionamento conjugal tem sexo. Total, Senão não é conjugal. E com aí: certeza. eu vivo muito bem, mas tem 6 meses que eu não transo com meu marido". Ah, não vive muito bem, me desculpa, sabe, Concordo né, que plenamente. então é irmão, irmão eu já É, tenho, não quero outro, é né. isso aí. Então a gente tem que entender isso, né, que vive bem para quem? É o relacionamento de logística? Né, Eu quem que vai gostei desse pegar, nome. quem que vai não sei o quê, e não é o que eu quero, né. Então, como é que tá a conexão desse casal? Porque, empatia está muito próximo de conexão. Se eu entendo o outro, eu me conecto. Se eu não Me entendo, coloco no lugar. eu não vou me conectar, não adianta. Não adianta que eu não vou me conectar. E é querer também, né. Será que as pessoas querem realmente? Porque foi o que eu falei, é renúncia o tempo todo, né. Agora, na literatura, a literatura fala pra gente que tem 2 tipos de casal. Casal alma gêmea, que é aquele casal que faz tudo junto, que gosta das mesmas coisas, né. Apaixonadaço, É, aquele casal alma gêmea. E o casal que é mais diferentão, sabe, assim, complementares, que vamos. são complementares. Quais casais que você a qual casal que você acha que dá mais certo, este ou este? Eu acredito no complementar. Tanto faz. As dificuldades vão ser diferentes. Esse casal alma gêmea, qual que é a grande dificuldade? Esse casal é um casal que tem tempo de validade. Se eu não cuidar, eu vou perder o valor. Por que que a água é tão cara no deserto? Porque não tem. Se eu estou muito disponível para o meu parceiro, daqui a pouco eu vou perder meu valor. Então, a grande dificuldade desse casal é essa, você está sempre mantendo esse amor, o fogo da paixão. Qual que é a grande dificuldade desse casal? A negociação. Então, nossa, a gente vai de novo para a roça, né, tipo assim, eu vou ter que estar sempre negociando. Mas o que que tem que ser comum? Princípios e valores, porque isso a gente não negocia. Nos 2 casal, casal que vai dar certo, e aí eu vejo isso muito no consultório. Se aquele casal tem o mesmo princípio e valores, é só um ajuste. Agora, se os princípios forem muito diferentes, se você acha normal bater em mulher, eu não acho, eu não vou negociar. Pode até ser que lá atrás, no início do relacionamento, inclusive eu já atendi um caso assim, que lá no início do relacionamento, ela botou a fenda da paixão e ela quebrou o nariz, ele quebrou o nariz dela. E ela mentiu para a família, falou que tinha sido assaltada, enfim. Esse casal casou. Mais tarde, o que que você acha que aconteceu? Porque para ele era comum bater, né, ele vinha de uma família de outra cultura, e aí se separaram. Então, assim, princípios e valores a gente não negocia, entender isso. Vamos falar das linguagens do amor? Vamos. Me conta, quais são? São 5, né? São cinco linguagens do amor. Essa teoria do Gary Chapman, né, ele é um antropólogo. O livro, eu brinco que esse livro salvou meu casamento várias vezes, É né. fantástico. É um livro cristão, então não é todo paciente que a gente manda, porque tem gente que não gosta. Eu acho que não tem nada demais, tem alguns versículos falando, mas é bem tranquilo, né. Vamos pegar a essência É, pegar a do essência, porque na verdade a gente tem que querer aprender, né. E aí ele explica da seguinte forma: nós temos, por exemplo, eu falo português e inglês, você fala português e inglês também. Se eu falar "eu te amo" em mandarim, você vai entender?
não vai entender, né? Todos nós temos 2 linguagens, e aí a gente tem que se comunicar na mesma linguagem, porque senão você não vai entender. Vamos lá, a gente tem tanques aqui de amor, tá? Tá. Então, quais são as linguagens? Atos de serviço, que é fazer coisas pelo outro. Uhum. Palavras de afirmação, que é eu te amo, você é linda, vai dar certo, essas coisas. Uhum. Toque físico, que não necessariamente é sexo, mas pode ser uma massagem, pode ser Um um carinho. cafuné, tá vendo televisão e tá passando a mão na perna, né. Eh, eu já falei, né, palavras de afirmação, Atos de serviço, serviço, toque físico, físico. presente, que é dar presente, não é presente caro, é sei lá, Passei ali, lembrei de você e trouxe um bombom, porque eu estava no exatamente, eu vi um bombom de cupuaçu, que Marina, você que você adora. gosta, e aí eu passei e lembrei de você, Perfeito. entendeu? E tempo de qualidade. Então, é estar vendo televisão com você e você não está mexendo no celular, porque isso me sinto mal. Então, todo mundo tem 2 linguagens. Quando você fala na minha linguagem, meu tanque sobe, Está mas enchendo o copinho do tá meu enchendo. tanque. Agora, quando você faz, por exemplo, a minha linguagem é palavras de afirmação e presente. Então, me mandou um buquê de rosas e falou que eu te amo, estou apaixonadíssima. Me ganhou Me ganhou. 200%. Agora você, por outro lado, você falou um pouco mais ríspido comigo, eu fiquei muito desapaixonada, porque é a minha linguagem, entendeu? Então a gente tem que entender. Só que o que que acontece? Muitas vezes os casais não têm a mesma linguagem, Uhum. né. Eu vou dar uma experiência O minha. homem tem duas e a mulher tem Ela tem duas diferentes. diferentes, né. Eu vou dar um exemplo meu pessoal que eu vi esses dias no consultório, aconteceu comigo, e eu sempre compartilho no consultório, porque eu acho que explica bem direitinho. Eu sou, como eu falei, palavras de afirmação e presente. O Tá. meu marido é atos de serviço e toque, então a gente não se fala, né. São duas São totalmente 2 diferentes. totalmente diferentes. E aí eu falava assim: "Amor, você não fala para mim 'eu te amo'?" Ele falou: "Ai, eu vou falar, mas é porque me soa um pouco falso, eu vejo esse povo falando 'eu te amo', e daqui a Pra pouco tá tudo, né. separando, que não sei o quê", enfim. Só que como para mim aquilo é importante, muitas vezes eu falava assim: "Gente, olha só, será que esse homem me ama mesmo?", né. E um dia eu estava lá no consultório, e aí ia ter um evento, ele me ligou, falou que ia ter um evento, que eu tinha que comprar um presente. E aí eu fui, eh, tinha um salão não onde eu estava, no shopping onde eu trabalho tem um salão de cabeleireiro, eu fiz uma escova no cabelo e fui comprar um presente. Não achei naquele shopping nada que eu queria, fui em outro shopping que é pertinho, Conjunto Nacional. Sim, E lá a garagem é muito cara, né. total. E agora ainda o de cima ainda tá pagando também. E aí eu cheguei e tinha alguém saindo, e aí eu fui e parei o carro ali, fora, no Conjunto Nacional. Subi, comprei o presente e na hora que eu estava saindo, caiu aquele toró de Brasília, que acaba o mundo, né. Você com a E escova eu cabelo todo fe arrumado. Aí eu liguei para ele e falei assim: "Amor, olha só, eu vou demorar um pouquinho, porque tá chovendo muito, e eu tô sem guarda-chuva". Ele falou: "É, eu tenho um guarda-chuva no carro, onde você tá?". E ele foi, desceu na garagem, eu entrei no carro dele, aí ele falou: "Onde que tá teu carro?". Aí ele foi no meu carro, pegou o guarda-chuva, fez assim, eu entrei no carro e fui embora. Esse cara não fala "eu te amo". Olha como é que ele fala, ele faz as coisas para mim e para a família, entendeu? Então, às vezes, a gente é cego e não consegue entender, a gente quer que fale na linguagem da gente, mas a gente não observa como é que o outro fala. E aí, vendo isso, você acha que vale a pena eu falar "eu te amo" para esse homem? Não vale, eu estou falando mandarim. Agora marca um médico, faz alguma coisa, faz uma comida que ele gosta, ele vai se sentir apaixonado, e aí é isso, os casais têm que entender que a gente às vezes não fala na mesma linguagem.
Isso é tão poderoso, sabe, Lu, porque, a gente quer que o outro faça do jeito que a gente quer, entende? E esse ruído de comunicação é que normalmente gera briga, gera as desavenças, gera então você que está aí do outro lado, entender as 5 linguagens e perceber no outro. Deixa eu começar a reparar no meu esposo, O que que é o que que é importante para importante ele? para ele, né. Então o meu esposo é palavras de afirmação, eu tenho que ficar falando para ele toda hora que ele é lindo, que ele é foda, que ele é um maridão, que ele é um pai fantástico. Se eu não falo isso, ele se sente mal. Já para mim, por exemplo, e ele ama cozinhar, então eu sou como você, né, eu quero que ele fale: "Fala eu te amo", né, e ele leva para mim uma comida, cara, aquilo aí ele me chama de loirinha, ele: "Loirinha, eu ó, meu jeito de dizer que eu te amo é trazer", ele leva café na cama, é isso. E é E querer, né, gente, querer entender. Tem um conceito do Gottman que eu gosto muito. Tem alguma pedrinha, alguma coisa assim para eu pedrinha, fazer? pedrinha, Alguma coisa que eu possa fazer assim? xícara não, né. Alguma coisa pequenininha que eu possa tirar e colocar? Vamos gente, ó, quem Tipo sabe um feijão, um arroz, alguma coisa assim, você entendeu? Umas bolinhas. cápsulas. Você tem jogo Grande, aí? Pode ser essas cápsulas. Tem muitas. poucas. 5. Já dá? Já, já dá. Quer uma xícara? Não, quero mais disso aqui, se tiver. Mais coisa pequena assim. Tenho, achei. Lápis. Ah, tem mais cápsula. Pronto, vamos lá, olha só. A gente vai fazer a nossa conta emocional, tá? Fechou, Eu e você. A gente tem uma conta emocional, ok? fechou. Vou tirar aqui para o pessoal ver. E aí, como é que a gente faz? A gente deposita. Então, como é que a gente deposita? Ah, ontem eu fui ver, né, O Diabo Veste Prada 2, né? 2. Então é um depósito. Foi um tempo que eu fui com meu marido. A gente briga, né? A gente discute, é um saque. E aí a nossa conta vai sendo depositada e Tira e sacando, bota, tira tira e e bota. Tem casal que está sempre no negativo, tá sempre tirando. está sempre tirando, está sempre no negativo. E tem casal que está sempre no positivo. Tá? Gottman, ele sugere, literatura, ele sugere para gente, para cada interação negativa, eu tenho que ter 5 positivas. Olha só, para esse casal se dar bem, para ser saudável. Então, para cada ruído, eu tenho que ter 5 depósitos. Então, é fazer todo dia um pouquinho, pequenas coisas todos os dias. Não adianta fazer um super depósito, eu viajar para a Europa, passa 40 dias lá, eu fiz um super depósito, mas eu tive várias interações ao longo da viagem, a viagem não foi tão boa. E aí, por que eu quero que você entenda isso? Vamos supor que aqui eu tenho 50.000 reais, ok? Ok, Aqui tem 50.000 reais. E aí eu faço um saque de 5.000 reais, ok? ok. É uma dor, não é? Uhum. Aí agora eu tenho 5.500 reais e eu faço um saque de 5.000. É outra dor. Por isso que quando a gente está bem, a Total, gente entendi. passa muitas coisas. Não vou brigar por isso não. Entendeu Porque por você que tá que preenchida, você vamos está dizer, você tá cheia, está cheia de cheia, eu vou brigar porque ele botou a "Ah, toalha tá tudo bem, ó, molhada na mesa, na cama, não vale a pena brigar com isso. Agora, se já está uma merda o relacionamento, desculpa, pode e falar que é eu já está ruim, e ele joga a toalha molhada na cama, vai ser outra dor, porque já está vazio. Então, por isso que eu falo, você quer viver bem, vista no seu relacionamento. Se conecte com teu parceiro, com teu companheiro. Se você não se conectar, não vai dar certo. Se eu não investir, eu preciso investir. meu esposo fala, eu não sabia que era de Gottman, né, mas ele fala assim, se você quer fazer uma crítica talvez a mim ou então falar alguma coisa,
Faça 3 elogios antes. Fala: "Você, cara, você acertou nisso, você cara, de parabéns naquilo. Cara, mas nisso aqui você precisa melhorar". Porque é mais ou menos isso, né, que você preenche para depois tirar Tirar. um pouco. Você já não Exatamente. tira do 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 nada. do vazio, porque aí ele vai ficar super chateado. E aí entender que relacionamento é isso, é você cuidar da tua avó. E aí no relacionamento parece, né, que é uma besteira, mas tom de voz, o falar olhando para você, pequenas coisas que o casal muitos, né, eles entram no piloto automático, e aí eu não percebo, né, que tá assim. Então voltar e a terapia de casal, muitas vezes o casal não está em crise, ele vai como um investimento, né, vamos pensar, vamos porque ninguém ensina essas coisas, então a terapia de casal funciona muito como psicoeducação mesmo, de ensinar alguns conceitos, Sim. do que dá certo, o que não fora que hoje Porque é muito da criação de cada um, né, o que é, cada um viveu, cada um são teve 2 malas, né, então tem a mala da Marina e a mala do esposo dela. E aí a gente vai montar essa mala aqui, a gente vai pegar algumas roupas daqui, algumas daqui, outras a gente vai descartar, mas a gente vai fazer a perfeito, nossa mala, perfeito. né, a gente tem que entender isso, que a gente vai fazer a nossa mala. E a terapia de casal, ela mudou muito, né, hoje eu estou atendendo noivos, Que então e legal. que eu acho muito legal, né, a pessoa vai casar, tem um casal que vai pra mais de um casal que eu estou atendendo, noivo, vai casar, e é noivo mesmo, não é noivo que mora junto, é noivo que mora na casa, Dos pais dos ainda, pais ainda, e que aí vão legal. casar, e aí eles querem, porque é uma transição. Eu atendo casais que a esposa está grávida, porque a parentalidade muda muito essa dinâmica do casal. Muito. Então, as pessoas estão mais espertas, assim, né? Elas estão. O acesso à informação mudou muito esse perfil, porque antigamente o casal que vinha era aquele casal que não tinha jeito. Aquele casal vinha e as pessoas tinham até medo de fazer terapia de casal. Ai, não vou fazer terapia de casal, não, É. porque eu vou separar. E não é isso, né? Não que se o casal não tiver jeito, vai separar, sim, mas a gente vai ensinar. Ó, se os princípios e valores forem os mesmos, a gente dá uma garibada, a gente dá uma lanternada, né? Vai fazer uma lanternagem nesse casal. Tem jeito, né, Tem não tem que jeito, só não tem reaver jeito para morte, é né? O isso resto aí. tem. Tem que querer, né? Tem que investir, né? Os 2 têm que querer, né? Inclusive, uma das únicas, coisas que a gente coloca como é que funciona a terapia de casal, né? Primeira sessão vai o casal com a queixa, Tá, e aí a gente conversa aí 1h30, entende. Vai a segunda sessão individual com um dos parceiros. Então, por exemplo, vai a esposa, e aí eu faço uma consulta de 1 hora, a gente conversa, e eu entendo a história de vida dela, tudo, né? Como que eles se conheceram, enfim, se tem algum transtorno, porque eu falo assim, grandes decisões não devem ser tomadas. Se eu estou super deprimida, eu vou me separar nesse momento? Não, tem alguns momentos que não está na hora, sabe? A gente espera mais um pouco, né? Aí a terceira com outro cônjuge, né? Que foi entre a primeira e a quarta, eu mando áudios com perguntas para eles responderem no meu WhatsApp individualmente. Eu aplico teste de personalidade, um teste que eu gosto muito, baseado no The Big Five. E aí eu faço um mapa deles, entendeu? E aí na quarta sessão eu faço essa devolutiva e o que é junto, a que é quarta junto, a quarta é junto, faço essa devolutiva do que eu percebi e o que a gente vai trabalhar. Então a terapia de casal tem começo, meio e fim. O que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar isso, né. E aí o trabalho vai correndo, né. Hoje eu trabalho muito terapia de casal de 15 em 15 dias, porque não adianta, vai e não faz as coisas como é casal, normalmente a gente faz de 15 em 15 dias e não dá muito certo, né. que legal, Lu, muito bom o seu trabalho. A gente vai ter que marcar mais e mais episódios, porque tem tanta coisa que eu quero falar aqui para ela e a gente já está aqui há quase 1 hora, juro.
juro. Então, assim, eu vou fazer um bate-bola final antes da gente finalizar. Você pode responder numa palavra, ou se você quiser dar uma Tentar, né? aprofundada, você também pode, tá? Maior erro dos casais atuais. Falta de investimento, falta de empatia, falta de conexão. Acho que investimento. Uma atitude que salva relações. Acho que é se conectar mesmo, né, querer se conectar, querer querer investir, né, querer a gente, você quer ser feliz ou quer ter razão, né? Quem quer brigar, briga por tudo, porque você botou essas cápsulas aqui em cima da mesa, eu vou brigar com você, né. Então é o querer, é a motivação de ser feliz, de ter um propósito, né, as pessoas estão perdendo o propósito dos relacionamentos, então é o propósito. O que é o amor para Luciana Brasil? Ai, amor é tudo isso que a gente conversou, né, é o dar e receber, é o se sentir cuidada, é o se sentir fazendo parte daquele sonho, né, eh, é você tem que ter amizade pelo teu amor, né. Gottman fala que um dos princípios dos relacionamentos saudáveis é você ser amigo do teu parceiro. Você porque lá na velhice não vai ter sexo, você tem que saber conversar com ele, né. Não ter Então assunto, você tem que querer estar do lado você tem daquela pessoa, né, ser é, ser agradável, ser agradável, ver sobre futebol às exato. vezes, né, então assim, poxa, esses dias um casal falou assim: "O que que você é?" Aí ele falou assim: "Ah, eu gosto porque às vezes eu pego umas coisas na internet nada a ver", e ela olha com maior atenção. Olha que gracinha. Isso, É a minha né. avó e meu avô. A minha avó, ela assiste todos os futebol que meu avô quer, e ele assiste no mudo. No mudo, mulher. No mudo. No mudo, porque ele não gosta da voz do narrador. E ela fica lá do ladinho dele assistindo futebol junto com ele, vibrando pelo Flamengo dele. Você acredita? Mas é sobre É isso, né? surreal, né, É sobre surreal, isso, é que é surreal. essa Essa parceria. conexão, né, essa conexão. Um conselho para quem tá solteiro. Acredite no amor. E Adorei. se entregue, que é a melhor coisa do mundo é você se sentir amado. E agora, para finalizar, um conselho para quem tá em crise no relacionamento, no seu casamento. Procure terapia, procure alguém, porque na terapia eu falo, né, o casal é uma dupla que não está conseguindo se comunicar. Na terapia a gente vira uma tríade. Então eu tenho que vender meu peixe. Você está em crise, procura terapia, procura não precisa ser comigo, mas uma pessoa especializada que sabe que vai conseguir te ajudar. Porque não é uma competição, né, na verdade, muito pelo contrário, tem que ser uma união, Uma não cooperação. é um melhor que o outro, não é quando tá em crise, às vezes a gente quer estar certa, a gente quer ter razão, a gente quer ganhar o jogo e na verdade não, a gente precisa entender e ter esse companheirismo, esse parceiro para a gente poder ter uma relação saudável. Exatamente. Lu, que aula, que aula, que aula. Adorei, adorei, adorei. Você Oh, gostou? obrigada, adorei Vamos também. ter que voltar mais vezes, porque, gente, é muito assunto, porque esse assunto tem, ó, muita coisa aí pra gente falar. Gostei demais, queria te agradecer. Meu sentimento é de gratidão Eu por também. compartilhar tanto conhecimento aqui para minha audiência, para você que está solteiro, que está casado. Acho que tudo que a Luciana falou aqui faz muito sentido, trouxe muitos insights. E eu gosto do podcast por conta disso, sabe? Porque às vezes é uma palavra que você fala aqui, é uma frase que você jogou aqui que dá um estalo na pessoa que está nos ouvindo lá do outro lado. Então, obrigada demais. Obrigada a você. Para quem quer fazer terapia com a Luciana, como é que a gente te acha nas redes sociais?
arroba psicóloga Luciana Brasil, Luciana é com 2 N's, Luciana Brasil. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigada. Queria te agradecer imensamente. Foi muito, muito bom. O seu conteúdo é um conteúdo fantástico, faz a diferença na vida das pessoas. Dá para ver em você e nas suas falas que você faz porque você ama o que você faz, uma profissional dedicada, estudiosa, que está sempre correndo atrás de novas abordagens, de uma atenção especial para os seus pacientes. Então, obrigada de verdade. Obrigada a você, Nina. Pessoal, esse foi mais um episódio do nosso Viva Voz podcast. Se você gostou desse conteúdo, curta, comenta e compartilha, porque dessa forma o YouTube entende que esse é um conteúdo de valor e entrega para mais e mais pessoas que precisam dessas palavras que a Luciana trouxe hoje no nosso podcast. E para completar, vou deixar aqui na descrição as redes sociais da Lu, para que você entre em contato com ela se você está precisando de uma terapia de casal, se está em crise, se precisa, está noivando, ela é a profissional perfeita. Você responde direct, Lu? Respondo. Responde no Instagram? Respondo. Então já Às vezes demora um pouquinho, mas respondo. mas responde. Então já manda agora um direct para ela e agende sua terapia. Te vejo no próximo episódio. Um beijo e